versículo 1, como base daquele tema, como base daquele congresso. É verdade também na casa de pessoas que não são evangélicas, ou até mesmo algumas que são evangélicas. Quando você entra lá, você vê na estante a Bíblia aberta. Está aberta onde? No Salmo 91. Porque as pessoas têm esse salmo como um salmo poderoso. É verdade, é um salmo poderoso. Tem uma revelação profunda da parte de Deus. O versículo 1 então nem se fala, porque está falando sobre uma profecia, sobre a verdade, sobre aquele que habita no esconderijo. A sombra do Onipotente descansará. Não é nada na mente do que uma certeza para aqueles que moram. Sobre ele existe uma blindagem, porque sombra fala de blindagem. Sombra do Onipotente. Onipotente é aquele que tem todo o poder. Mas de nada vai adiantar se a gente ler o Salmo 91 e pegar por base o versículo 1, ou todos os versículos do Salmo número 91, e não aplicarmos a nossa vida, e não praticarmos não só esse salmo, mas toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Pois a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 26, todo aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, é semelhante ao homem que olha no espelho e quando sai se esquece de como está a sua fisionomia. É todo aquele que ouve e não pratica. Jesus mesmo diz isso em Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele faz a comparação de duas casas: daquele que ouve e pratica, daquele que ouve e não pratica. Ele diz: bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio o vento e veio a tempestade e soprou contra aquela casa e não prevaleceu contra ela. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Ou seja, aquilo que ele ouviu, ele colocou em prática. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem ou à mulher que edifica a sua casa na areia, e quando vê o vento, a tempestade assopra contra ela, logo a derruba com facilidade, porque não estava edificada na rocha. Mas quando você lê o Salmo 91, o versículo 1 e todos os versículos, e você pratica e aplica a sua vida, você tem a sua casa edificada na rocha. Mas porém o versículo 1, o salmista aqui está querendo nos dizer algo através da revelação da palavra do Senhor, porque ele está dizendo que é para aquele que habita, não é para qualquer um, é para aqueles que decidiu, é para aqueles que tomou a decisão, é para aqueles que tomam uma iniciativa. O que é habitar? Habitar é morar. Morar significa residir. E quando você mora, quando você reside, você passa a ter um relacionamento com a pessoa que mora ali. Então, o salmista está dizendo que aquele que habita no esconderijo, quem? Do Altíssimo. Ele está dizendo que para ele descansar debaixo da sombra, ele tem que morar, ele tem que habitar no esconderijo. É Deus dizendo para essa pessoa ter uma blindagem na sua casa, na sua vida, ela precisa morar, ela precisa habitar. E isso fala de relacionamento. Mas porém nós só queremos ter relacionamento com Deus, com o Altíssimo, quando precisamos que Ele faça algo em favor da nossa vida, quando estamos em busca de um milagre, quando estamos em busca de uma resposta para a nossa vida. Aí a gente quer habitar, aí a gente quer relacionar com Ele. Mas quando o milagre acontece, a gente não quer mais se relacionar com Deus. A gente não quer mais se relacionar com Deus, porque o nosso relacionamento com Ele, na maioria das vezes, é superficial, é momentâneo. O nosso Deus não é Deus de momento, não Deus momentâneo, como a
separável. Que para ser tua amiga, que para ser tua companheira, elas são de momento. Porque enquanto você pode oferecer algo a ele ou a ela, elas estão do teu lado. Elas são teu amigo. Elas são tua amiga. Mas quando você não pode mais oferecer nada, aquele relacionamento que você tinha com ela, que você tinha com ele, já não é o mesmo como era antes. Mas com Deus, o negócio é diferente. Ele quer brindar nossa vida. Ele quer brindar nossa casa. Mas porém, nós precisamos habitar. Nós precisamos morar. Nós precisamos estar em Deus. Mas nós só queremos estar em Deus, ou habitar com Deus, ou morar com Deus, quando estamos precisando. Aí sim é fácil habitar com Deus. Mas quando chega na hora da prova, da luta e da dificuldade, é aí que você tem que habitar com Ele. Não só quando é favorável, quando tudo vai bem. Porque quando tudo está bem na nossa vida, a gente esquece do compromisso que nós temos com Ele. O salmista diz no Salmo de número 27, versículo 4: uma coisa pedi o Senhor, eu a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender do seu santo tempo. O salmista aqui, ele tem um desejo, e diante desse desejo, ele está dizendo que ele ia fazer algo. Ele queria morar, ele queria estar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar sua formosura e aprender do seu santo tempo. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que é o tempo para todo o propósito debaixo do céu. É bem verdade que não vai ter como a gente estar todo dia na casa do Senhor. A gente tem a nossa família, nosso trabalho, nossas coisas. Mas porém, a gente entende aqui que quando for viável, e quando for isso, e quando for favorável, e quando der, e quando nós tivermos que estar, nós temos que estar. Porque nós temos um compromisso de estar adorando a Deus, independente da nossa circunstância. Pois a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 23, é chegada a hora, e ela agora, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas porém, nós só queremos adorar a Deus quando a luta aumenta, quando a prova chega, quando a porta é fechada, quando precisamos do milagre. Enquanto Deus, Ele quer que nós se relacionemos com Ele todos os dias. Porque quando você habita com alguém em uma casa, em algum lugar, você vê aquela pessoa todos os dias, você conversa com aquela pessoa todos os dias, você se relaciona com ela todos os dias. Assim é Deus comigo, assim é Deus contigo. Ele quer que você mora, Ele quer que eu habite, Ele quer que eu esteja habitando com Ele 24 horas por dia na presença dEle. Mas porém, nós temos tempo para todas as coisas. Mas quando o assunto é Deus, quando o assunto é obra de Deus, a gente nunca tem tempo para fazer obra e para fazer a vontade de Deus. Mas porém, o salmista está dizendo que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo é aquele que gosta de ter o relacionamento permanente com Ele. O que é o relacionamento permanente com Ele? Que todos os dias, independente do seu compromisso familiar, sentimental ou trabalhista, ele vai arrumar um tempo, ela vai arrumar um tempo para se relacionar com Deus, através da oração, através da leitura, através da adoração.
É por isso que o salmista, ele pede uma coisa, e ele vai buscar aquilo que ele está pedindo, de morar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor, porque na casa do Senhor, você tem a oportunidade de estar, de ter a presença dele 24 horas. É por isso que o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu não vou andar mais no meio desse povo, porque esse povo é rebelde, é de duro coração. E Moisés falou: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não arredo o pé daqui. Em outras palavras, Senhor, eu não abro mão de se relacionar contigo, eu não abro mão de andar junto contigo. Este povo é conhecido na terra pelo fato do Senhor andar no meio dele, porque uma vez que o Senhor anda conosco, é sinal de providência, é sinal de livramento, é sinal da manifestação da sua glória no nosso meio. Porém, se o Senhor se afastar de nós e não andar mais conosco, Senhor, nós seremos como árvores sem fruto, nós seremos como um carro sem gasolina, nós seremos como árvore sem fruto, sem folha e sem vida, como árvore morta, cortada e lançada no chão. É esse o sentimento que nós temos que ter, de habitar no esconderijo, lugar onde alguém se esconde, alguém está escondido. É por isso que Paulo diz a carta de Colossenses capítulo 3: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as coisas dessa terra, porque a vossa vida está escondida em Deus. Aquele que tem a vida escondida em Deus é aquele que habita no esconderijo, é aquele que busca primeiro as coisas de cima e não as coisas dessa terra. Estamos iniciando o ano de 2025 e o Senhor está falando conosco através da tua palavra, que o Senhor quer um relacionamento permanente conosco. Ele quer uma atitude da nossa parte, Ele quer uma decisão da nossa parte, de habitar, de morar com Ele, independente da circunstância, em momento favorável ou não favorável. O que o Senhor quer é uma decisão da nossa parte, é uma atitude da nossa parte, quando tudo vai bem e quando tudo vai mal, 24 horas. É isso que Deus quer para nós. É por isso que o Senhor colocou no meu coração esta palavra, que 2025 para nós, para mim, eu creio que para todos nós que estamos aqui, é o ano da habitação no esconderijo do Altíssimo, porque no esconderijo tem livramento da parte dele, no esconderijo tem segurança da parte dele, no esconderijo tem proteção da parte dele, no esconderijo tem refrigério da parte dele, no esconderijo tem provisão da parte dele, porque no esconderijo tem tudo aquilo que eu preciso, tem tudo aquilo que você precisa. Mas para isso nós temos que habitar, nós temos que morar no esconderijo do Altíssimo. Uma coisa pedi ao Senhor, eu a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu Senhor. Eu termino essa palavra dizendo aquilo que o salmista diz no Salmo 1, versículo 1, 2 e 3: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita até dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, a sua folha nunca cai. Esse é o segredo para aqueles que habitam nos esconderijos.
São aqueles que meditam de dia e de noite na palavra do Senhor, que dão seu fruto na estação própria, em toda a estação do ano. Eles dão fruto da presença do Senhor, porque tem prazer em habitar na casa do Senhor. Igreja, 2025 será um ano de desafios, de peleja, de batalha, que coisas terríveis acontecerão, além daquelas que já aconteceram no ano 2024. Mas se você estiver habitando nos esconderijos, a blindagem do seu poder estará sobre a tua vida, a proteção de Deus estará na tua casa, em todas as áreas da tua vida, e você vai descansar nisso. Mas para isso existe um posicionamento meu e teu para o Senhor, porque o Senhor quer um relacionamento, não quer um relacionamento superficial, que nós estejamos na presença dele somente em busca das coisas materiais, e depois de alcançada as bênçãos materiais, a gente não quer mais se relacionar com ele. A gente vem para o culto o dia que quer, a hora que quer, não temos mais compromisso com as coisas de Deus. É Deus falando que nós precisamos ter mais compromisso com as coisas do céu. Ainda que nós tenhamos a necessidade de buscar as coisas dessa terra, primeiro, o nosso relacionamento, ele tem que ser com o céu, porque é o céu que comanda a terra e não a terra que comanda o céu. Então, o Senhor está falando nessa noite que é tempo de nós habitarmos escondidos, é tempo de nós estarmos escondidos em Deus, porque uma vez que se você estiver escondido em Deus, porque uma vez se a igreja estiver escondida em Deus, porque uma vez que nós estejamos escondidos em Deus, não tem macumba, não tem espaço, não tem oração contrária, não tem enfermidade, não tem nada que vai poder penetrar e te encontrar, porque você está escondido, eu estou escondido, e debaixo da sombra dele existe uma blindagem do teu poder, na tua casa, na tua vida, em todas as áreas da tua vida. Quem acredita nisso? Levanta a tua mão, glorifique o nome do Senhor.